Meu nome é Bárbara Castro, sou gestora de negócios do IM Pesquisa e Inteligência de Mercado, uma empresa especialista nos setores de moda e decoração. Hoje eu vou compartilhar com vocês os highlights da pesquisa que nós realizamos recentemente sobre os impactos do Covid no consumo de moda íntima feminina no Brasil, considerando o cenário que todos nós estamos atravessando e os impactos que a pandemia vem gerando para todos os setores da economia. A ideia é entender como é que os consumidores estão olhando para esse cenário e o que a gente pode esperar em termos de perspectivas de consumo, pelo menos no curto e médio prazo, como é que essas consumidoras estão olhando para esse segmento, mais especificamente. Então, antes de entrar efetivamente nos resultados da pesquisa, a ideia é contextualizar mercado, trazendo os grandes números do setor de vestuário, onde moda íntima está inserido, alguns indicadores especificamente do moda íntima, e aí sim a gente entra nos resultados efetivos da pesquisa. Então, falando do mercado nacional, em 2019 nós movimentamos pouco mais de 231 bilhões de reais. Nós estamos, aqui eu estou falando do vestuário como um todo, então está inserido moda íntima, casual, jeanswear, todas as linhas dentro do setor. Foram quase 6 bilhões e meio de peças comercializadas no varejo. Nós estamos falando de 144 mil pontos de venda ativos até o final de 2019. Nós chegamos a pouco mais de 160 mil pontos de venda, mas em 2014 nós entramos numa nova crise, onde o fundo do poço foi em 2016, e esse período levou ao fechamento de um grande número de lojas físicas. Estamos falando de uma população de 210 milhões de habitantes, então a gente vai falar aí de um consumo per capita no vestuário como um todo de mais ou menos R$ 1.100. Daí, quando a gente olha para o varejo, estratificando no canal loja física e e-commerce, nós vamos perceber que o e-commerce ainda é bastante tímido, né? Menos de 2% de todo o dinheiro movimentado no varejo brasileiro de vestuário. Porém, quando a gente olha a taxa de crescimento anual desses canais, o varejo físico vai crescer 2,5%, enquanto o e-commerce explode, né? Ele vai a uma taxa de crescimento anual de 33%. Então, a gente acredita que a participação do e-commerce deve continuar aumentando e de forma ainda mais acelerada por conta do momento que nós estamos vivendo, até porque o e-commerce ele surge como uma alternativa a esse momento onde nós temos a restrição do consumo pelo fechamento de lojas físicas. Olhando para mercado, do ponto de vista de poder de compra. Então, o mercado brasileiro, a gente pode dizer que ele é dividido em duas metades. A primeira, nós estamos falando de metade do dinheiro, com 24% da população, que é o mercado alto. A outra metade, nós estamos falando do mercado popular, que 76% da população. Então, muito mais gente fazendo metade do dinheiro. Quando a gente olha para a moda, nós podemos isolar o mercado BC1, que é o grande mercado consumidor. Ele vai responder por quase 60% do consumo e 43% da população. Muito bem, entrando aqui especificamente no mercado de moda íntima. Nós estamos falando de um movimento no varejo de quase 18 bilhões e meio, dos 221 que nós acabamos de ver. Desses quase 18,5, mais de 13 bi são de vestuário, moda íntima feminina especificamente. Quando a gente fala de um consumo, um gasto de R$ 1.100 dentro do vestuário per capita, o moda íntima podemos dizer que ele leva 10% desse montante, né? A gente estima um gasto por habitante com moda íntima de R$ 110 no ano. E um outro dado super interessante é que
enquanto isso a gente vai falar para varejo físico especificamente, porque dentro do e-commerce hoje não é possível separar nichos, né? Os segmentos, por exemplo, íntima, jeanswear, casual, dentro do vestuário como um todo, mas o varejo físico sim. Então, enquanto o varejo físico cresce uma taxa anual de 2,5%, vestuário como um todo, a moda íntima tem uma taxa de crescimento de 9%. É quase 5 vezes a média do setor em que ela está inserida. É a quarta maior categoria em volume de peças. A gente vai falar de mais ou menos 13% do volume de produção de vestuário no Brasil, mais ou menos 13% moda íntima, como a gente pode ver aqui nesse slide. São um pouco mais de 2.300 fábricas de moda íntima no país, produzindo 772 milhões de peças. Então, do universo, né, do montante produzido dentro do vestuário, mais ou menos 13% é moda íntima, estou falando de 772 milhões de peças, e movimentando no selim, a preço de fábrica, quase 10 bilhões de reais. Agora nós vamos entrar efetivamente nos resultados da pesquisa sobre os impactos do Covid-19 no consumo de moda íntima feminina. Esse levantamento foi realizado pelo IEM entre os dias 20 e 23 de abril. Foram entrevistadas 1.253 mulheres com idade a partir de 18 anos, cobertura em todas as regiões do país e poderes de compra também. Bom, em relação ao perfil amostral, nós vamos ter 100% do gênero feminino, já que é uma pesquisa focada no moda íntima feminina, uma maior penetração de respondentes entre os grupos B, C, e que representa o maior grupo consumidor de moda íntima, na verdade de moda de modo geral no Brasil. É interessante notar que nós temos uma penetração maior de mulheres mais jovens, enquanto respondentes de 18 a 34 anos, com destaque para a faixa etária dos 25 aos 34, cobertura em todas as regiões do país, com destaque para o Sudeste, onde a gente tem o maior número de respondentes, seguido pelo Sul, depois o Nordeste e, por fim, o consolidado Norte Centro-Oeste. Durante o levantamento, nós quisemos entender com essas mulheres quantas delas compraram algum item de moda íntima dentro desse ano, ou seja, de 1º de janeiro até a data de realização da pesquisa. E 64% das entrevistadas responderam que sim, que realizaram a compra de algum item nesse período. Quando a gente isola a análise por região, elas vão se comportar de forma muito parecida. A única que tem um desempenho, uma penetração, uma ocorrência um pouco menor da compra desse produto é na região Norte Centro-Oeste. Analisando por poder de compra, o BC vai representar 82% das mulheres que realizaram compra dentro desse período e, novamente, a faixa etária dos 25 aos 34 anos ganha destaque com 38% das respostas. Nós quisemos explorar também qual o período específico que essa compra aconteceu dentro desse ano. E aí a gente pode perceber que 93% foi antes do fechamento das lojas físicas. Ou seja, apesar do e-commerce não surgir, porque na verdade o e-commerce já existe, já é um canal super importante, mas ganha ainda mais relevância num momento como esse, como eu acabei de comentar aqui nesse bate-papo com vocês, mas a gente percebe que apenas 7% das compras aconteceram depois do fechamento das lojas físicas. Então, o impacto é realmente muito forte no consumo, né? O fato das lojas estarem com as portas fechadas gera um impacto realmente muito pesado. Fechando a análise aqui por poder de compra, e aí essa estratificação vai permear todo o resultado. A gente vai sempre falar
do resultado da pesquisa como um todo, e aí abre a estratificação por poder de compra. Dentro desse grupo, nós vamos perceber que o CDE comprou mais em janeiro e fevereiro, provavelmente aproveitando as promoções de início de ano. E depois do fechamento das lojas, o grupo que vai ter maior participação nas compras é o AB. Quando a gente pergunta sobre o canal em que essas mulheres realizaram a compra de moda íntima, o destaque fica para a loja de departamento. Loja de departamento entendam por lojas departamentadas especializadas em moda, por exemplo, Marisa, Renner, C&A e assim por diante. E seguida pela loja especializada em moda. Quando a gente faz essa quebra por grupo de consumidores entre o alto e o popular, nós vamos perceber maior ocorrência de compra do grupo popular em lojas de departamento, maior ocorrência de compra do grupo de maior poder de compra nas lojas especializadas em moda íntima. Nós perguntamos também se essas mulheres tinham pretensão de compra de moda íntima ainda dentro desse ano. E 68% delas responderam que sim. Inclusive, desse grupo, 15% disse que ainda nas próximas semanas. Novamente, quando a gente isola esse resultado por poder de compra, nós vamos ter uma ocorrência maior nesse período mais curto, né? Ou seja, compra nas próximas semanas do grupo AB com 18% dentre as respondentes. Nós também perguntamos como elas pretendiam realizar a compra. Então, se iriam aguardar as lojas reabrirem, se iriam comprar pela internet, e nós tivemos que uma resposta de certa forma equilibrada, né, no resultado consolidado. 38% das mulheres responderam que aguardariam as lojas físicas reabrirem, enquanto 35% delas comprariam pela internet. Novamente, quando a gente faz essa estratificação por poder de compra, nós vamos ter uma ocorrência maior das mulheres poder de compra B, optando pela compra na internet, enquanto que as mulheres poder de compra CDE ocorrendo maior no grupo dentre as que vão aguardar as lojas físicas reabrirem para poderem fazer as suas compras. Nós também perguntamos se elas estavam pesquisando os produtos dentre aquelas que têm interesse em comprar dentro desse ano, e a maioria diz que não, né? 61% delas. Dentre as que estão pesquisando, nós tivemos uma parcela pequena, 7%, com alguma dificuldade nesse processo de pesquisa. E aí nós vamos perceber mais dificuldades entre o grupo de menor renda, que é o CDE, é também esse o grupo que tem menos participação dentre maior participação dentre aqueles que não estão pesquisando no momento. E aí, apesar de não ser uma participação muito alta, 7% dentre as que estão pesquisando encontrar alguma dificuldade, nós quisemos entender quais eram essas dificuldades. E basicamente é a comunicação com a loja ou a marca, ou o prazo de entrega não atender à necessidade desse cliente. Novamente, quando a gente faz a leitura por poder de compra, no público mais popular, as questões vão estar relacionadas ao acesso a essas lojas, a essas marcas, a comunicação é difícil com a empresa. Em contrapartida, no público de mais alto poder aquisitivo, o problema está relacionado ao prazo, né? Então, o prazo não atende às necessidades, leva provavelmente mais tempo do que eles gostariam para poder efetuar a compra. Um outro dado interessante da pesquisa também é que, aí aqui a gente está falando das entrevistadas de um modo geral, não só aquelas que pretendiam comprar dentro desse ano, se receberam alguma oferta depois do fechamento das lojas físicas. E 78% disseram que não. Nós fizemos esse mesmo levantamento
com foco em vestuário de um modo geral, e metade das consumidoras receberam algum tipo de comunicação, algum tipo algum tipo de oferta das lojas com as quais costumam se relacionar, das marcas com as quais costumam se relacionar. E quando a gente faz análise por poder de compra, a gente vê que no AB cresce um pouquinho em participação, esses ainda receberam um pouco mais de ofertas, em detrimento do público CDE, mas de um modo geral é relativamente baixo em relação às demais pesquisas que a gente vem realizando. Já fizemos com vestuário, fizemos com móveis e colchões. A ocorrência de ofertas após o fechamento das lojas é menor nesse segmento. Ainda falando sobre os canais de relacionamento com as lojas, né? De modo geral, o Instagram se mostrou como o principal canal de comunicação, 39% das respostas, seguido pelo site da loja com 28%. Aqui nesse meio termo nós vamos ter nenhum canal de comunicação, então 31% das respondentes não usam nenhum canal de comunicação com as marcas ou as lojas com as quais se relaciona. Mais uma vez, se a gente faz essa quebra por poder de compra, nós vamos perceber que as consumidoras poder de compra B estão muito mais ativas nas redes sociais, com destaque para o Instagram, e nos grupos CDE, aí é a ocorrência maior entre as não impactadas, ou seja, aquelas que não usam algum canal de comunicação para se relacionar com essas marcas ou lojas. Em relação aos canais de relacionamento com as lojas, entre as consumidoras que pretendem realizar a compra de moda íntima, 39% delas estão se relacionando com essas marcas, essas lojas, através do Instagram. 31% das consumidoras não estão se relacionando através de nenhum canal. Em terceiro lugar, no ranking, nós temos o site das lojas com 28%. Quando a gente faz a estratificação por poder de compra, nós vamos perceber que o AB é muito mais intenso nas redes sociais, com destaque para o Instagram, enquanto que o grupo CDE é maior a ocorrência de consumidores no grupo daquelas que não estão usando nenhum canal de comunicação, falando em 33% dessas consumidoras. Quando a gente fala sobre motivações para comprar, apesar da pandemia, apesar de todas as restrições dentro desse cenário que nós estamos vivendo, as maiores motivações estão no desconto relevante no preço do produto ou no frete grátis. E quando a gente faz análise, novamente por poder de compra, as consumidoras CDE são aquelas que estão menos sensíveis a estímulos, a motivações, então nada as motivaria. O poder de compra B é aquele que está mais sensível às ofertas de descontos e também a questão do frete. Nós também quisemos entender com essas consumidoras se elas acreditavam que seus hábitos de consumo mudariam após esse cenário, tendem a mudar após esse cenário. Então, a ideia era entender se não, se elas continuariam comprando da mesma forma, sob a perspectiva delas hoje, se sim, se passariam a comprar mais pela internet, ou se passariam a comprar de forma mais comedida, ou se passariam a comprar tudo que faltou. E quase metade das consumidoras, 48% delas, disseram que não, que acreditam que vão continuar comprando da mesma forma que sempre fizeram. Outras 22% passarão a comprar mais pela internet, 21% vão comprar de forma mais comedida e 8%, uma parcela menor, vai comprar tudo que está precisando, né? Ou seja, é a demanda reprimida, que tende a ser a ocorrência maior no grupo CDE, conforme a gente constata aqui no gráfico do seu lado direito. Quando a gente faz essa estratificação, inclusive por classes, a gente vai perceber que nós vamos ter um contingente maior nos grupos de menor renda, dentre aqueles que não estão sensíveis à mudança, acreditam que vão continuar comprando da mesma forma, enquanto que passar a comprar pela internet, nós temos um grupo maior entre as mulheres, poder de compra AB. Bom, nós sabemos que o fechamento do comércio impactou fortemente no consumo de moda íntima,
no Brasil. Esse é um produto, um bem de consumo fortemente atrelado à renda e ao emprego. Então, na medida que a demanda cai, ele tende a sofrer junto com isso, né? Antes do início da crise, nós tínhamos um cenário muito positivo, estimativa de crescimento para o setor de vestuário como um todo e o moda íntima também. E a gente acredita que se as lojas reabrirem a tempo de que a gente tenha um efeito V da demanda, ainda dentro desse ano, os impactos negativos gerados pela pandemia nos nossos negócios possa ser, pelo menos, minimizado. Né? O que corrobora com isso também é o fato de 68% das consumidoras responderem que sim, tem interesse em comprar o produto ainda dentro desse ano. Outra coisa interessante aqui a ser considerada é que as consumidoras que não tinham as lojas físicas à sua disposição, que era a forma convencional de comprar esse produto, passaram a ter uma primeira experiência no canal online, a gente acredita que isso deva motivar uma mudança de comportamento e acelerar a participação do e-commerce também nesse segmento de mercado, né? Onde você tem uma primeira experiência, você vê que dá certo, você percebe as conveniências desse canal, quebra uma série de barreiras e passa a contar como uma opção também. Esse é um fato interessante que vale a pena a gente ressaltar aqui. E algumas coisas relevantes que a gente pode compartilhar, né, com as empresas, que a gente pode, na verdade, destacar é que depois da reabertura das lojas, é importante estar atento a uma oferta qualificada, diversificada, promoções, né, que gerem estímulos, campanhas, prêmios, causas. A postura que cada empresa adotou durante todo esse processo vai ser muito importante e vai certamente gerar algum impacto na relação dos consumidores se a empresa se posicionou de uma maneira equivocada e que talvez tenha parecido oportunista. Enfim, a forma como ela se coloca ou está se colocando durante esse período vai ser muito importante para o relacionamento que ela vai manter ou construir com os consumidores depois de toda essa experiência. Outra coisa importante que as empresas, né, em especial o varejo, vai precisar cuidar é das medidas de segurança e proteção nas próprias, in loco, né, nas próprias lojas, porque certamente as consumidoras ainda estarão reticentes mesmo depois da abertura das lojas, com o passar, né, da pandemia, as pessoas tenderão a ficar mais comedidas e mais cuidadosas, mais preocupadas. E, sem contar as soluções multicanais integradas, né? A consumidora, a conveniência em si, dela poder comprar online, retirar numa loja física e assim por diante, né? E mais do que isso, já mencionei algumas vezes aqui ao longo da apresentação, mas o e-commerce deve se beneficiar enquanto canal de todo esse cenário, de um lado porque viabiliza o acesso ao produto agora, em que você não tem acesso às lojas físicas, com isso ele te permite viver uma experiência nesse canal, muitas consumidoras nunca tinham comprado, provavelmente através do online, e daí se desconstroem algumas barreiras, e daí na medida que ela entende que é um canal interessante, conveniente, passa a fazer parte das opções dela, a gente tem essa tendência. Então, ter um site, estar no e-commerce, oferecer o produto online, com certeza, mandatório, já era a partir de agora, então, muito mais. Isso aqui com vocês com as projeções. Eu havia mencionado que as expectativas antes da crise eram positivas, né, tanto na indústria, tanto na produção quanto no varejo. A gente estimava um crescimento na casa média de 3%. Trouxe aqui calçados também para que vocês tenham uma referência. Na produção, a estimativa era de 2,9% no vestuário e 3,3% no varejo. Mas depois do cenário que nós estamos vivenciando com o corona, caso a gente tenha o efeito V, o qual mencionei anteriormente aqui na apresentação,
a expectativa, a estimativa, é claro que esse é um dado dinâmico, né? Ele vai ser atualizado mês a mês, mas a estimativa, desculpa, é de uma queda de pouco mais de 15,5% no varejo, em peças, e arredondando aqui 18% em milhões de peças, só que na produção. É importante também ressaltar que, apesar do cenário que nós estamos vivendo, e que ele é sim preocupante, a gente precisa sim estar atento, mas nós estamos falando do quinto maior mercado em população do mundo. O vestuário, carregando todas as categorias de produto dentro dele, onde vai entrar o íntimo, inclusive, é a segunda maior categoria no consumo do brasileiro. Nós estamos falando, dentro da cesta de consumo no país, movimenta-se 4,5 trilhões de reais, e o vestuário é a segunda maior categoria, com 221 bi, perde só para alimentos, que movimenta mais ou menos 560 bilhões de reais. Essa recuperação virá, nós não sabemos quanto tempo isso vai demandar, mas ela virá, de um mercado que vai gerar uma demanda reprimida e uma hora ela vai começar a acontecer. Então, é hora de se preparar, né? Então, o objetivo desse vídeo foi compartilhar informações importantes, relevantes com vocês. Esperamos que ele possa trazer uma luz, alguma referência. Para quem estiver interessado em mais informações específicas sobre o mercado de moda íntima, eu vou deixar um link aqui na descrição a respeito dos estudos já com a edição 2020 que nós temos disponíveis. Vou deixar também um link para mais informações sobre a pesquisa full, o resultado full dessa pesquisa, né, que é os impactos gerados pelo Covid no consumo de moda íntima feminina. E também o meu contato disponível para quem tiver alguma dúvida, quiser mais esclarecimentos, troca de ideias, enfim. Então, obrigada pela companhia mais uma vez e vamos em frente.